Om Shanti. Espero que estés aproveitando muito essas mules por YouTube para tu crescimento personal. Bueno, hoy la mule del 17 de septiembre hay varios puntos. O sea, a mí me gusta, y tal vez es una sugerencia para ti, ver algo extraordinario en la mule del día, ¿no? Tal vez sea un tema que Baba habla de forma diferente, tal vez sea un tema que Baba enfatiza más. En la mule de hoy, Baba habla de tres senhores. Me pareció interesante porque uno de los títulos normalmente no se traduce por Senhor. Então vamos a ver que três senhores são esses. Ou seja, ele está em três formas diferentes de Senhor. Aqui, Senhor é essa experiência de amo, não? Del que está arriba de todo. Já? Então vamos a la mule. Dulces hijos. Vocês têm que volver-se os seres humanos mais elevados. Em esta idade da confluência elevada. Purushottam, Purushottam. Os seres humanos mais elevados são Lakshmi Narayana. E a pergunta de hoje: que tarefa incógnita, hijos, vocês estão levando a cabo junto com o Padre? Qual é? O estabelecimento da religião eterna original de las deidades e o reino de las deidades. Vocês estão levando a cabo esta tarefa junto com o Padre de uma forma incógnita. O Padre é, o primeiro Senhor se menciona acá e depois de la mole Baba volve a repetir. O Padre é o Senhor del Jardim. Normalmente Baba habla de el amo del jardim. Quem está cambiando la jungla de espinas em jardim de flores. Não há nada amedrentador em esse jardim que pudera causar tristeza. La canção, por fim, el dia por el qual hemos estado esperando ha llegado. Bueno, então por fim chegou esse dia. Não? Om Shanti, o Padre Espiritual se sienta aqui e lhe explica os hijos espirituais. Definitivamente, tem que explicar através de um corpo. Um alma não pode realizar uma tarefa sem corpo. Solamente uma vez em esta idade da confluência elevada, o Padre Espiritual assume ou toma um corpo. Esta idade da confluência também é chamada a idade mais elevada, porque depois desta idade da confluência, vem a idade de ouro. A idade de ouro é também chamada a idade mais elevada. O Padre vem e estabelece essa idade mais elevada. Ele vem na idade da confluência. Por lo tanto, esta idade é chamada a idade mais elevada. Então, vamos experimentar quão elevado é nosso estado para estar na idade mais elevada. Então, já experimentaste? Sim? É aqui que ele hace a ustedes hijos los más elevados. Entonces, ustedes van y se quedan en el mundo elevado, nuevo. O mundo más elevado y nuevo. Más elevado, não, a expressão em hindi é Purushottam. Significa os seres humanos mais elevados em do alto, Purushottam. Quem são? Duas possibilidades, Radha e Krishna ou Lakshmi Narayana. Solamente ustedes têm este conhecimento, as pessoas de outras religiões também estarão de acordo que definitivamente eles são os amos do paraíso, não? Lakshmi Narayana ou Radha Krishna. Bharat é alabada muitíssima, sin embargo, o pueblo de Bharat não sabe isto. Dizem que fulano se tornou um residente del cielo, del paraíso, pero não entendem que é esse cielo, esse paraíso. Eles mesmos dizem que fulano se foi ao paraíso. Então, isso prova que ele antes deve haver estado no inferno. Paraíso vai vir quando o Padre lo estabeleça. Solamente o novo mundo é chamado assim. Há duas coisas, paraíso e inferno. A gente diz que o paraíso existe por lakhs de anos. A tradução é centos de miles. É uma expressão, já eu he oído, a vezes eles falam lakhs, pero em um sentido de muito tempo. Como a vezes em alguns latino-americanos dizem que tem 1 milhão de coisas por fazer.
não é que tienes 1.000.000. Eu falo uma expressão de muito, muito, muito tempo. E o número de anos é bastante largo, é muito mais de 100.000, ou seja, é muito larguito. Eu recuerdo que no Gita que eu leía, já quando eu tinha pues 14 anos de idade, aí aparecia, era um número larguíssimo. Ustedes, hijos, entendem que, em comparação, ayer foi o paraíso e que era su reino, e que ustedes uma vez mais estão reivindicando sua herência del Padre. O Padre disse, então tomem essa frase no coração, hijos dulces e amados. É porque ustedes, almas, são impuras que estão en el infierno. Também se diz que a idade de hierro, todavia, a ella le falta 40.000 anos para terminar. Por lo tanto, definitivamente, eles, as pessoas, seriam chamadas residentes da idade de hierro. Este mundo é viejo. Os seres humanos estão em la profundidade da oscuridade. Al final, quando haja fogo, quando haja el incêndio, não? Todo isso se vai terminar. Vocês têm intelectos amorosos que são numéricos de acordo aos esforços que fazem. De acordo a quão amoroso é seu intelecto, assim reivindicarão um status elevado na mesma medida. Despiertem la madrugada, recuerden al Padre com muito amor. Incluso ustedes podem ter lágrimas de amor. E por quê? Porque depois de um tempo muito largo, o Padre vino e se encontrou com ustedes. ¿Sí? Ustedes vienen, Baba, tu vienes y nos libera de la tristeza. Estuvimos flotando aí no oceano de veneno e fuimos volviendo-nos cada vez mais infelizes. Agora estas são as profundidades do inferno. Baba les contou os secretos del ciclo inteiro. A expressão que Baba usa, normalmente, eu não vi el hindi, normalmente é ras. Ras significa também essência, ou seja, pode ser secretos ou pode ser a essência do ciclo inteiro. Ele ha venido e também les explicou que é o mundo de las almas. Antes ustedes não lo sabiam. Este mundo acá, então o mundo de las almas, depois este mundo é chamado la jungla de espinas. E o paraíso é chamado el jardim de Allah, jardim de flores. Assim que o Padre também é chamado dele, primeiro Senhor. Baba repite, não? Ele falou na essência, na resposta, Senhor del Jardim. Que nasce a ustedes flores em espinas de novo? É Ravan. Ustedes hijos compreendem que Bharat foi um jardim de flores, agora é uma jungla. Em uma jungla vivem animais, escorpiões. Não há animais amedrentadores em la Idade de Ouro. Isso é uma das características da Idade de Ouro. A fauna será como específica e Baba dado pinceladas aí de como será. Eles han escrito tantas coisas nas escrituras. Por exemplo, Baba, quando ele começa a falar em animais, ele salta de um animal a outro. Então, por exemplo, que Krishna foi picado por uma serpiente. Isso passou, o outro sucedeu. Eles retrataram a Krishna em la Idade del Cobre. Segundo a mitologia, o Mahabharata ocorre ao final da Idade del Cobre. Então, Krishna é o avatar que aparece em essa confluência, segundo a mitologia hindu. O Padre explicou que a devoção é completamente distinta do conhecimento. Solo um Padre é o oceano de conhecimento. Não é que Brahma, Vishnu e Shankar, os três são oceanos de conhecimento? Não. Solo o único oceano de conhecimento chamado purificador e é só através do conhecimento que os seres humanos recebem salvação. Há dois lugares de salvação, a terra da liberação e a terra da liberação da vida. Hijos, vocês sabem que um reino agora está sendo estabelecido. O que passa é que é incógnito. O Padre vem estabelecer a religião eterna e original das deidades. Todos os demais vêm em seus próprios trajes humanos. O Padre não tem traje próprio, um corpo. É por isso que ele é chamado Deus Padre incorporal. Todos os demais são físicos. O Baba primeiro falou em hindi, que ele cambia em inglês. Ele é chamado Deus Padre incorpóreo de las almas incorporais. Almas,
Ustedes vivem allá e o Padre também vive allá. O que passa é que ele é incógnito. O Padre vem e estabelece a religião das deidades, eterna e original. No mundo das almas não há tristeza. O Papa falou já que na Idade de Ouro não há tristeza. No mundo das almas não há tristeza alguma. O Padre disse, su benefício está em uma sola coisa. Qual é? Então vamos fazê-lo. Recuerden el Padre, o el recuerdo del Padre. Mammanabav. E já. Se entende que alguém se tornou um filho do Padre e esse filho receberá a herência. Recordar alfa significa recordar a herência do mundo novo da Idade de Ouro. Este mundo impuro definitivamente tem que ser destruído. Definitivamente temos que ir à terra da imortalidade, aqui é o segundo Senhor. O Senhor da imortalidade les está contando a ustedes, las Parvatis, a história da imortalidade. Tanta gente vai em peregrinações. Tantos vão a Amarnath. Amarnath é a palavra em hindi que traduzido é Senhor da imortalidade. Não? Amar significa imortal. Nath é Senhor, Senhor imortal. Allá não há nada. É uma cueva, pode encontrar em Google, incluso se buscas Amarnath, podes encontrar há uma cueva e há um lingam de hielo, não? Um bolardo, uma coisa grande aí de hielo. Ou seja, todo isso é um engano. Nem sequer há um grano de verdade. Se canta, corpo é falso, maia é falsa, mundo inteiro é falso. Há que haver um sentido a isso. Aqui só há falsidade. Isso também é um aspecto do conhecimento. Então, uma das ideias do hinduísmo é que todos estamos vivendo uma ilusão, que um dia despertaremos. Então, Baba vai em contra dessa ideia. Ele diz, não é uma mentira chamar vaso, um vaso. Um vaso é um vaso. Você não é uma ilusão. Se eu tomo água, você não estou tomando ilusão, já? No caminho da devoção, eles contam mentiras sobre o Padre. Solamente o único Padre habla a verdade. Vocês sabem que Baba vino e les está contando a verdadeira história para tornar-se o verdadeiro Narayan. Há também diamantes e perlas artificiais. Hoje em dia há muito show de las coisas artificiais. Brilham tanto que incluso parecem melhores que as coisas verdadeiras. Estas pedras artificiais aqui antes não existiam. Chegaram recentemente de onde? Do exterior. Quando o artificial e o verdadeiro se mesclam, uno não pode discerni-los. Então se inventaram instrumentos com os quais podes reconhecê-los. As perlas artificiais foram inventadas e não podes realmente discernir qual é qual. Bueno, hijos, ustedes já não têm mais dúvidas, porque Baba meteu esse tema, não? Como raro. Não, Baba está referindo-se a que, na verdade, Baba está comparando com diamantes, perlas, algo muito valioso. Pero a falsidade, a vezes, brilha mais que a verdade. ¿Sí? Há mais gente seguindo, eles têm mais argumentos, muitas vezes, já têm mais coisas, pois a maioria, não? Então, o que Baba está falando é que a vezes uno não é capaz de discernir tão facilmente que é devoção, que é conhecimento. Pero Baba está dizendo que nós já não temos dúvidas. Nós já sabemos que é que. Os que têm dúvidas, esses não regressam mais. Tantos vêm às exposições, que é um dos serviços principais na Índia. O padre disse, oye, abram grandes tiendas nos centros. Ou agora por internet, já, pois não estamos centros físicos tanto, não? Criar uma boa plataforma, um bom entorno virtual, já também ajudaria. Lo de ustedes é a única tienda verdadeira. Ustedes abrem a tienda verdadeira. Os sannyasis, que são muito grandes, eles também têm tendas muito grandes e gente importante vai aí. Vocês também podem abrir centros grandes.
Na época os centros eram muito chiquitos, incluso Madhuban era muito chiquita, já. Por todas as narrativas que escuchamos, era muito pequeno, já na época, pelo menos a nível de construção. Creio que o terreno era o mesmo, mas poucas construções havia todavia. Então, por isso, Baba estimula, abram centros grandes. Hoje há centros enormes em todas partes. Creio que o recorde mundial fora de Madhuban é Space Village, ¿no? É a terra mais grande que Baba tem. A expansão da devoção é completamente diferente do conhecimento. Não se diz que a devoção ha continuado desde o começo do tempo. Não. Através do conhecimento há liberação o dia. Allá vocês foram completamente sem vícios, foram amos do mundo. Os seres humanos nem sequer sabem que estes Lakshmi Narayana foram amos do mundo. Só havia as dinastias do Sol e da Luna. Não havia outras religiões. Hijos, vocês escutaram a canção? Qual era? A ver, ¿recuerdas? Sim? Bueno, por fim, o dia que estávamos esperando chegou. Então, qual é esse dia? Que o Baba está falando aquele dia, né? Entendem vocês que o dia da idade da confluência por fim chegou, que é quando nós nos encontramos com nosso Padre ilimitado. Estamos fazendo esforços para reivindicar nossa herência ilimitada. Em la Idade de Ouro, vocês não falam da canção? Por fim, o dia chegou. A gente de aqui hace planos para muitos granos e outras coisas, ou seja, há muita planeação. Então, por fim, o dia chegou, significa que há uma dependência, ou uma característica de que estamos mirando as agendas, os dias, passando. Em la Idade de Ouro, isso provavelmente não vai existir. Não? Assim como agora com a pandemia, em muitas partes passou que uno terminava não sabendo que dia era, já, e as coisas eram como uma coisa sola. Então, o mesmo vai passar em la Idade de Ouro, já. Pero aqui se planeia muito. Eles creem que eles são os que estão estabelecendo o paraíso. Creem que, então, aqui Baba habla um pouco da história da Índia. ¿Sí? É algo que talvez nos falta um pouquinho aos estrangeiros empapar-nos, saber um pouquinho mais da Índia. Os anos 60 foi um ano muito duro. A Índia se liberou em os anos 50, comecito dos 50, e passou por muitas tribulações, muitos problemas, muita crise. Então, nos anos 60, a Índia foi socialista, não? E creio que durou um tempo, até os 70. Indira Gandhi foi a pessoa mais forte nesse aspecto, não? Então, houve muito racionamento de comida, de outras coisas. Então, por isso, Baba habla das planeações. Indira Gandhi foi quem eliminou o hambre na Índia. Ou seja, por lo menos a hambruna deixou de existir. Mala nutrição é outra coisa, mas por lo menos a gente já tinha algo que comer, e ela logrou isso a partir de vários planos e várias coisas. Foi, segundo dizem, uma excelente administradora. Outro aspecto que corresponde à Índia e também grande parte do mundo dessa época, eles creem que os estudantes são a nova sangre, que eles vão ajudar muitíssimo. Por isso o governo trabalha muito duro em eles, não? Les dá muitas facilidades e tudo. Pero mirem os estudantes, eles vão e tiram pedras aí. Não sei, a mesma universidade que é grátis, eles vão e lançam pedras. São os estudantes que são líderes em causar caos. Eles são muito inteligentes. São chamados os que têm nova sangre. Hoje não é uma questão de nova sangre. La de ellos é a conexão de sangre. La de ustedes agora é uma conexão espiritual. Vocês dizem, Baba, eu sou tu hijo de 2 meses. ¿Tem alguém com 2 meses aí? Vocês podem colocar no comentário. Leemos. Não respondemos, mas se leemos. Pois se há uma resposta, se alguém manda uma pergunta, isso sim contestaremos, obviamente. Então, alguns filhos celebram seu cumpleaños espiritual. Então, alguém com cumpleaños espiritual hoje? 17 de setembro, sim? Então, happy birthday to you, feliz cumpleaños a ti. Então, não conheciste a Baba por essas épocas, ou mais ou menos, pode ser durante o mês de setembro. Então, realmente felicita-te aí, pois, por haver conseguido esse grande logro, essa enorme fortuna. Então, há algo aqui que ha cambiado um pouco no caminho de guia. O nascimento divino é o que deveria ser celebrado e seu nascimento físico deveria ser cancelado.
Então, Baba era muito firme. De hecho, quando eu entrei em Guiana, havia isso muito firme. Não se celebrava cumpleaños lógicos, só espirituais. E eu considero que tem certa lógica, ¿no? El cumpleaños lógico só te recuerda que tu te estás quedando viejo, ¿ya? Mientras que el cumpleaños espiritual significa que te estás volvendo mais sábio. Que tem uma certa lógica aí, ¿ya? Pero obviamente cambiou um pouco, em algumas partes celebram. Em La Yagya realmente estão celebrando já quando a pessoa passa dos 70 anos, então já são idades muito significativas, já, então a pessoa superou. Agora vocês viram Vedante Didi, que celebrou 75 anos, então toda a América Latina nos unimos aí para estar na celebração com ela. Então aí, isso passa. Bueno. Então Baba habla: nosotros solo les daremos de comer a Brahmins. E isso deveria ser celebrado, não? Porque cumpleaños espirituales é para a família Brahmin. Este é um nascimento impuro. Mientras que el de ustedes, o sea, aquele, não, o nascimento físico, mientras que el de ustedes é um nascimento divino. Há uma diferença entre dia e noite. Sin embargo, isto só sucede quando há fé. Então, muitas almas aí, se les gusta celebrar cumpleaños físico. E hoje em dia já está mais aberto o tema, mas é mais uma questão da consciência realmente. Ou seja, deveríamos ter a consciência de dar-lhe muito valor às coisas de Baba, às cositas que uno tem, a primeira medalhita que uno ganhou, coisas assim. Não deveria ser que vocês celebram seu nascimento divino, ojo, na condição, e vão e regressam ao nascimento impuro de novo, ou seja, deixam a Baba. Isso também passa. Eles han continuado a celebrar seus cumpleaños divinos e mira, desapareceram. Hoje em dia celebram suas cerimônias de boda, ou seja, os aniversários, as bodas. Eles pensam que a boda é uma ocasião auspiciosa. Eles incluso celebram o dia de entrar em la degradação. E Baba aqui usa uma expressão, que maravilha, sim? O padre se senta aqui e explica todo isto. Você só deve, Baba insiste com isso, assim que se alguém queria celebrar seu cumpleaños físico, repiense-lo. Você só deve celebrar seus cumpleaños divinos com os Brahmins. Pois uma vez sucedeu um Nama que íbamos a celebrar o cumpleaños físico dessa alma, todo estava listo já, e Baba justo o dia falou que não. Bueno, finalmente é isso, porque pues já estava planeado. Somos hijos de Shiv Baba. Quando celebramos um cumpleaños, só recordamos a Shiv Baba. Não que celebramos de alguém, mas realmente estamos pensando em Baba. Os hijos cujos intelectos têm fé, esses deveriam celebrar seus cumpleaños, para que possam olvidar seus nascimentos impuros. Baba também dá este conselho. Isto só existe quando seus intelectos têm a fé firme. Pertenecemos a Baba e nadie mais. Isso é tudo. Então, ao final, chegaremos a nosso destino. Se vocês morrem no recuerdo do Padre, no nascimento seguinte, vocês lo tomarão de acordo a isso. De lo contrário, os que recuerdam suas esposas ao final, ponto suspensivo, e é melhor que não sepam qual é o complemento disso. Uma vez uma irmã tradujo, normalmente não traduzem, porque é meio feio. Isso também se menciona no Grant. Se diz que haja el agua del Ganges em tu boca al final. O sea, que os momentos finais sejam muito auspiciosos. Todas essas coisas pertencem ao caminho da devoção e o Padre les disse, ao mientras dejando su cuerpo, giren el disco de la autorrealização, mantenham Padre ciclo em seus intelectos. É definitivamente se continuar a ser esforços agora que vocês vão ter aquele recuerdo ao final. Considerem-se almas, recuerdem al Padre, porque hijos ustedes ahora tienen que regresar al hogar sin cuerpo. Mientras desempeñando sus papeles aquí, ustedes se volvieron Tamopradhan de ser Satopradhan. Ustedes ahora tienen que, una vez más, volverse Satopradhan. En este momento, almas, ustedes son impuras. ¿Cómo pueden recibir cuerpos puros? Baba les dio muchos ejemplos. Después de todo, él es un joyero, ¿no? Entonces, él habló de antes de las diamantes y perlas, falsos, verdadeiros e todo, agora entra em outra parte. Impureza não se mescla em la joia, se mescla no ouro.
Se vocês querem fazer um ouro de 24 quilates tornar-se de 22, ou seja, menos, se mescla plata. Então, o Baba está dando a fórmula aí. Agora há tanto ouro, eles continuam a tomá-lo de todos. Então, parece que isso foi outra característica, não? Ou seja, começaram a decomissar ouro, sacar dinheiro da gente para poder financiar todos esses planos de melhora no país. Miren os bilhetes que usassem estes dias. Nem sequer é suficiente papel. Bueno, isso sim eu vivi quando fui por primeira vez na Índia, as primeiras vezes. O bilhete de uma rupia era uma cosita assim, era muito chiquitito. Já de uma, creio que de 2 rupias também era muito chiquitito. Já. Então, e os bilhetes eram muito feios, todos viejos. O sea, a Índia era outra. O sea, hoje não vai, é outra realidade. Já, pero nessa época que foi, 86, era assim. E vocês entendem que isto ha estado passando ciclo tras ciclo. Então, como está a situação econômica desses países, aí desses lugares, Baba está dando pistas, não, de la possibilidade de que o governo salga detrás do ouro de la gente, ou seja, das propriedades, possessões, de que vão ter que diminuir a qualidade das coisas para poder seguir adelante, não? Então, Baba disse, todos são investigados completamente. Incluso a gente é forçada a abrir seus cofres. Verificações completas são hechas. E se disse, a riqueza de alguns será enterrada e a riqueza de outros será saqueada por el governo. Outra característica do final, incêndios ferozes também sucederão. Ups, está passando a hora. Vocês, hijos, sabem que tudo isso vai passar. É por isso que vocês estão preparando já sua maleta e equipaje para o futuro. Os outros não sabem disto, solamente vocês recebem a herência por 21 nascimentos, que significa preparar maleta e equipaje. Baba explica, é com o dinheiro de vocês que Bharat se está haciendo para isso. Vocês mesmos vão a viver allá, assim que, hijos, vocês reclamam su tilak de la soberania, haciendo sus propios esfuerzos. Y el tercer Señor. Baba, el Señor de los pobres, ha venido para ser los amos del paraíso. Sin embargo, ustedes se vuelven eso de acuerdo al quanto estudian. O sea, no es que ele es un Señor y da una bendición y te vuelves una reina o algo así, no. Não passa através nem de misericórdia nem de bendições. O exemplo clássico de Baba, o dever de um professor é ensinar, não é misericórdia. Os professores recebem um sueldo do governo. Por lo tanto, eles definitivamente vão ensinar. Vocês recebem tal recompensa grande. Vocês se volvem multimilhões de vezes afortunados. ¿Sí? Sentem isso no coração? Eles mostram o símbolo de um loto a los pés de Krishna, que tem que ver. As palavras são parecidas em hindi. Então, Baba está jogando com as palavras em hindi. Multimilhões, loto, pies. Tudo tem uma razão. Vocês vieram aqui para volver-se futuros milionários. Vocês se volvem muito, 3 coisas: felizes, ricos e inmortais. Vocês logram vitória sobre a morte, nesse sentido. Os seres humanos não podem entender, a gente não pode entender isso. Quando a duração de vida de vocês se acaba, é que vocês se volvem imortais. Quando a duração de vida de vocês se acaba, então vocês se volvem imortais. Ou seja, quando vive completamente, não até o último dia. Eles criaram imagens de los Pandavas, los mostravam grandes e altos, e creem que os Pandavas eram muito altos. Bueno, vocês são esses Pandavas. E a diferença é mira dia e noite, não? Porque pues, não há Brahmins tão altos. Devem ser estátuas muito altas. Eu tratei de encontrar, mas nunca logrei. Mas devem ser estátuas gigantescas. Em São Paulo ocorreu uma vez, quando houve o movimento de arte moderna, allá nos anos 20, creio 30 do século passado. Então, fizeram um monumento que é muito bonito.
que queda allá em um parque em São Paulo chamado Parque del Ibirapuera. E ele, claro, eram estátuas gigantescas, pessoas, homens gigantes. Então diziam, pero um homem não é gigante. Então, essa é um pouco a lógica de Baba. O sea, eles não são tão altos. E os Brahmis, pues, não somos tão altos assim. Así que a diferença é dia e noite. Está bromeando, né? A gente não é assim de alta. Lo máximo eles têm 1,80 m, 6 pés de altura. No caminho da devoção, primeiro há a devoção de Shiv Baba. Eles não podem construir uma imagem grande a ele, ou sim. Primeiro há a devoção inadulterada de Shiv Baba. Depois, eles vão e fazem estátuas das deidades, fazem ídolos muito grandes de eles. Eles fazem imagens grandes de los Pandavas. Fazem esses ídolos para que possam adorá-los. A adoração de Lakshmi ocorre a cada 12 meses, a cada ano, não? Em Diwali, que vai acercando-se em novembro. A adoração de Jagadamba, isso sucede todos os dias. Baba também explicou. Vocês são doblemente adorados. Em que sentido? Eu, Baba, solo sou adorado como el alma ou el lingam, não? Pero vocês são adorados em forma de saligramos de alma, pero também de deidades. Quando eles fazem um fogo sacrificial de Rudra, eles mandam criar tantos saligramos, que são pedritas, não? De greda aí. Então, quem é mais grandioso? Então, Baba, a humildade, Baba, não? De que somos mais grandiosos porque somos adorados em doble sentido. Baba les conta tales coisas profundas, por lo tanto, hijos, vocês deveriam ter tanta felicidade. Deus nos está ensinando para sermos deuses e diosas. Deveríamos agradecer-lhe tanto. Al permanecer en el recuerdo del Padre, ustedes van a tener buenos sueños y, ¿qué más? Además, tendrán visiones. Wow. Achá. A los hijos más dulces, amados, largo tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y buenos días. De la madre y padre Bapta, del Padre espiritual, le dice Namaste a los hijos espirituales y los hijos espirituales decimos Namaste al Padre espiritual. Así que, en la esencia, pusieron ese punto ahí. Así que, ojalá nadie esté celebrando cumpleaños físico por esos días. Celebrem su cumpleaños espiritual divino y mantengan su conexión espiritual y no la conexión de sangre. Cancelen su cumpleaños impuro y físico. Ni siquiera debería ser recordado. Preparem su maleta y equipaje para el futuro. Utilicem sua riqueza de uma forma valiosa para servir a Bharat e torná-la em paraíso. Deem-se a si mesmo o tilak de la soberania através de seus próprios esforços e a bendição de hoje que prendas o interruptor de la consciência. ¿Ya? Pero aqui Baba habla, não? Que o interruptor como algo que prende a luz, ¿ya? E experimenta o estado sem corpo em 1 segundo. Com seu intelecto amoroso. Donde há amor por Deus, volver-se sem corpo é um jogo de 1 segundo, é muito fácil. A oscuridade se dispersa se que vocês prendem o interruptor de luz. De la mesma maneira, quando têm um intelecto amoroso e prendem o interruptor da consciência. O interruptor da consciência do corpo e do mundo físico são apagados. É um jogo de 1 segundo. Tarda a dizer Baba, Baba com sua boca, pero não tarda a ser que Baba venga a sua consciência. A palavra Baba é, que bom interessante a expressão, é a bomba de la consciência de alma com a qual vocês olvidam, como explotam o mundo viejo de la consciência. E o slogan de hoje: permanezcan mais allá del barro de la consciência de corpo, e assim se convertirão num ángel double light. Double light significa liviano e luminoso, não? As duas coisas, porque são os dois sentidos de light, palavra em inglês. Om Shanti, Om Shanti. Bueno, vamos lavar muitas coisas. Que vas a tu revolver? Qual é a comida que vas a preparar? Com que ingredientes vas a usar de la mole de hoje? Revolvimento pode ser, por exemplo, disparado por algo intencional. A pessoa falava ao começo da mole. Então, por exemplo, os 3 senhores me chamaram a atenção. Então, estive pensando, não? Porque Baba usou senhor del jardim e não o dueño del jardim. ¿Ya?
especialmente nos países com realeza, um senhor é um título, não? El lore é um título de nobreza, já? Então, o senhor do jardim tem um poder muito mais allá que o dueño mesmo. Ou seja, um poder que está aí, é forte, é uma autoridade completa. Então, quando Baba habla que me vai convertir de espina em flor, Baba não está falando como jardineiro, que é quem lhe vai tocar fazer o trabalho. Nem sequer está falando como o dueño do jardim, que vai recomendar ao jardineiro para hacer. Ele é o lore, ele é quem está dando uma ordem a mim para que eu me torne. O sea, hoje o que Baba estava dizendo é: torna-te isso. Então, ele me dá o poder e a força. O único que tenho que fazer é deixar que isso venha, como volver uma flor. Então, Baba hablava, não? Quitar a parte negativa e quedar com a parte positiva, não? Toda a consciência impura e tal. O segundo Senhor é o Senhor da imortalidade. Imortalidade é um tópico um pouco complicado. Eu recordo um alma, especialmente, que comparava Mama com Dadi Gulzar. Mama não logrou superar câncer, Dadi Gulzar sim. Então dizia, Dadi Gulzar é superior a Mama por isso. Pero Baba, segundo o conhecimento de Baba, ele habla claro que Mama logrou o número 2. Nadie es, o sea, solo o número 1 é superior ao número 2, e esse é Brahma Baba. Então, a vezes o tema da imortalidade é um pouco complicado. Vamos a deixar o corpo, já? Em la Idade de Ouro, vamos a deixar o corpo. Em la Idade de la Plata também, toda hora. Ou seja, em todo o ciclo, é o processo normal. Nascemos, crescemos, morimos, o alma vai a outro corpo, vuelve a nascer, e aí vai seguindo esse processo. Pero Baba lo que está dizendo é que ele elimina o conceito de morte. O sea, na Idade de Ouro habrá morte, pero não habrá a ideia da morte. Não habrá, por lo tanto, a sensação de pérdida, a sensação emocional de tristeza, de ausência. Então, esse sentido, ele é o Senhor da imortalidade. E nos está contando como ser imortais. Como desde agora, em essa terra da morte, porque há morte por todos lados, estamos rodeados por la morte, pois. Com todo isso da pandemia, todos estão assustados, porque, pois, temem morir, já? Então, é complicado. Então, Baba nos está tornando imortais agora, mientras estamos vivos. Então, isso é super importante. Vou cambiar minha consciência. Meu corpo pode morir. Nada posso fazer. Quando meu corpo termine seu papel, me vou. Em la Idade de Hierro não há fecha. Idade de Yankee, quando eu entrei em Guiana, ele já estava por deixar o corpo. Já estava muito enfermo. E durou hasta 104 anos. Idade de Comarca era uma fortaleza, era super poderosa. E mire, deixou o corpo já, há tempos. Antes da Idade de Yankee. Então, não há uma lógica. Então, o que Baba está falando é em termos de consciência, não em termos de corpo físico. Ou seja, eu deixo de morir internamente. Aunque eu deixe o corpo, a alma seguirá viva. O terceiro Senhor também é a vezes um pouco polêmico, já? Porque a imagem do Senhor de los pobres provavelmente é um Senhor rodeado de pobres por todos lados. Mas, em realidade, isso falava um senhor há um tempo. Baba, quando usa a expressão Senhor de los pobres, é que ele quer deixar-nos de ser pobres. É todo o contrário. Ou seja, a Baba não lhe gusta a pobreza, ele deixa muito claro. De hecho, a riqueza é uma das razões de felicidade. Já? E eu he visto com meus próprios olhos que, aunque alguns brahmis têm uma situação financeira difícil, a maioria, por lo menos tem o suficiente e vive bastante bem. A vida de ser brahmin é muito sencilla, isso ajuda. Os gastos brahmis são muito menos que a gente loque, que isso também ajuda bastante. Pero lo mais importante é hoje a fórmula que Baba dava para deixar de ser pobre, que é apoiar financeiramente, ajudar financeiramente o serviço de Baba. Baba nunca vai cobrar nada de nós outros, jamás. Pero ele deixa claro que todo o que lhe dê a Baba, isso vai revertir para mim. E há vários exemplos, pero eu recordo a época que eu era pobre, que eu tinha a consciência de pobreza, porque creio que financeiramente eu estou na mesma situação de antes, pues. Pero havia a consciência de pobreza muito forte.
não só eu, a família, mas enfocando em mim. E recordo esse compartilhar que uma irmã dava. Era uma época desse serviço que era muito duro, muito difícil, não havia recursos financeiros, as coisas eram duras, todo era duro, todo era difícil, não havia computador, não havia nada, já? Nada de lo que suponemos que é normal, internet, Zoom, YouTube, fazer moles assim como estamos fazendo, isso era impossível, nem pensar. Pero havia um centro de baba já, onde eu estava em Brasil, que era esplêndido, era uma mansão, literalmente era uma mansão, estilo português moderno, já, era muito linda, estava como em um costado de uma montanha, o sea, aqui estava a calle de entrada, e tu subias, e no último piso havia uma salida, e aí havia outra calle, da parte de arriba, de la colina arriba. Era em Rio de Janeiro, em um bairro chamado Tijuca, para os que conhecem allá. Era muito lindo, lleno de verde, mangos, creo que era mangos. Pois havia umas frutas aí muito, muito lindas. A casa era preciosa, preciosa. E nessa casa, a irmã que cuidava do serviço, em esse momento, compartilha um ponto de Daddy Yankee. E Daddy Yankee dizia algo sobre a parte do dinheiro. Ela dizia, mira, estão mandando, é corpo, mente e riqueza. Significa que na riqueza e no dan já estão contenidos corpo e mente. Pensa. Cada vez que tienes um dinheiro, significa que pedaço de tu corpo, de tu energia física, um pedaço de tu mente, tus pensamentos, ideias, estão em esse recurso. Então, esse dan cobija os outros dois. E isso já é visto na prática. Os que han donado finanças, eles acabam prosperando muito rápido, em um certo sentido. Não dá para comparar, claro, pero isso ajuda. Ajuda bastante. Então, hoje Papa falava do Senhor de los pobres, não no sentido que ele vai e, digamos, mima a los pobres e los cuida, sino ele los estimula a sair dessa pobreza. Los estimula a sair dessa situação negativa. Assim como o Senhor do jardim quer que salgamos de ser espinas, quer que nos volvamos as flores realmente. Essa é uma forma de revolver, tomar pontos extraordinários. Uma outra maneira que podes também tomar é tratar de entender o que Baba queria dizer hoje em La Mole. Sempre há um tema. E uma irmã me recordava que normalmente esse tema dura uns 7 dias ou 10, que era o tempo que os grupos estavam. Não? Se um grupo ia, você quedava com Baba e se ia. Então, durante esse tempo, Baba tocava um tema. Quando você ia, chegava outro grupo, aí Baba tocava outro tema. Não? Os coordenadores lhe contavam as notícias e Baba tocava temas mais pertinentes a eles. A magia de Baba é que, aunque décadas depois, é super pertinente o que Baba falava hoje, de decomisar ouro e tal, é provavelmente o que deve passar em algum instante aí. Tá? Então, é muito atualizado. Então, já pode entender qual era o tema, qual era o hilo condutor de toda essa mole de hoje. Já? E, claro, cada um de nós vai ver diferente. Não há uma só resposta. Mas isso te ajuda a revolver. Tratar de identificar qual é o hilo. Se Baba se sentou aí, se Baba entrou nele e falou la mole, com que intenção havia? Que intenção havia? Aunque Deus não tem intenções realmente, pero qual era a ideia? Qual era essa mole? Como se encaixa no plano de Baba? Outra possibilidade de revolvimento que também ajuda é tu podes fazer uma lista de virtudes, poderes que Baba menciona hoje e julgar com isso. Tu podes tomar outra forma, a bendição, e aplicá-la na vida prática. E por que revolvemos a mole? Baba em algumas moles, por menos em uma eu recuerdo, compara a mole, o guião de Baba, o conhecimento de Baba, com pasto. Sim. Então, el pasto, pues si tú das pasto a alguien para comer, horrible. Pero si tú das leche, al menos que sea vegano, pues bueno, entiendes el ejemplo. Ahí sí es un poco más rico, que eso mucho mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué Baba está haciendo ahí? Baba, él nos da un conocimiento que es como en bruto ahí, es como algo muy sólido, que necesita ser trabajado. La didáctica de Baba es muy diferente. ¿Por qué? Porque
Baba tem que pensar que ele vai dar essa mule para todos os filhos que vão escutar. Ou seja, esta mule que estamos lendo hoje foi escutada possivelmente há 5 anos. 2015, 2010, 2005, 2000, e aí a todas essas gerações de Brahmins, Baba tem que haver dado uma mule para isso. Então, imagina se Baba fosse muito didático. A didática cambia, não? Pois meu trabalho é um pouco ser consultor de empresas e eu vou às empresas e apresento uma didática, pero com o tempo vai cambiando. Agora com o Zoom, a didática é outra, o método é outro, a forma é outra, já? Então seria muito complicado. Assim que Baba nos dá o material em bruto, me dá pasto. Esse pasto lo temos que destruir, não? Eu sempre uso a expressão, correr a mule e romper-la em pedacitos, destruí-la completamente. Porque o importante da mule é o dharna. É o que te queda da mule. Dharna realmente significa assimilação, como digestão. Ou seja, tu comes e é o que te quedou aí. E esse dharna solo viene se eu vou e trabalho na mule. Uma grande falha de revolvimento é quedar solo em las repetições de los puntos, ou solo lista de coisas, já? Devo entrar ao sentido, à compreensão. Uau, eu tenho esse problema. Como lo resuelvo? La mule é a resposta, mas eu tenho que revolver, tenho que cambiar em algo, e esse algo é o que vai solucionar. La mule em si, de pronto, não. Aunque a vezes la mule sí é meio literal, eu já he visto. Pero o revolvimento é importante, assim que toma esse vídeo e todos os vídeos de toda a gente que ha tomado esse tempo, esse esforço. Eu espero que a gravação haya sido boa, porque há alguém fazendo uma obra aqui ao lado, já? Então, pues aí vou a tratar de dar melhor calidad para ti. Pues ojalá todo haya salido bien. Pero no importa, toma todos esos videos, todos los audios, todo lo que puedas. Pero lo importante es exprimir, sacar la esencia y quedar con la esencia. Y esa esencia es lo que te va a hacer más fuerte para poder enfrentar todas las situaciones que van a venir por ahí. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, hay un shanti de corazón, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahí yoga com Baba, vamos a recordar os 3 senhores. Então, durante esse yoga, podes pensar, eu sou uma espina e Baba me ordenou, ele é meu Senhor, me ordenou ser flor. Vuélvete flor. Baba é o Senhor da imortalidade. Eu sou imortal. Baba é o Senhor de los pobres, assim que eu sou o milionário del futuro. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.